versículo 3, acompanha a minha leitura aí na sua Bíblia, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Provavelmente o livro de Apocalipse, irmãos, é um dos livros que mais sofrem quando algumas pessoas tentam interpretá-los. Talvez, por que não dizer o que mais sofre? Algumas pessoas, inclusive, até por causa dessa dificuldade que tem com o livro, elas fogem desse livro, elas evitam lê-lo. Eu conheci algumas pessoas que, lamentavelmente, elas diziam assim: ali tem coisas que são secundárias, ali tem coisas que a gente não tem como definir, o importante é saber que Jesus vai voltar. E Deus nos deu um livro para alguém chegar e acabar com ele, dizendo que tudo se resume ao fato de que Jesus vai voltar. Mas o fato é que muitas pessoas fogem desse livro. Elas têm medo de entendê-lo, porque ali nós temos imagens e figuras estranhas. Você vê dragão ali. Você vê uma mulher gestando com a lua embaixo dos seus pés. O que é isso? Que história é essa? Como é que a gente lida com isso? Então, algumas pessoas têm medo de entendê-lo até por causa dessas imagens em si mesmo. Acham elas uma coisa muito estranha em relação, talvez, aos outros livros da Bíblia. Além do que, nós temos ali uma linguagem simbólica, uma linguagem bem enigmática, que precisa ser entendida. E ali as pessoas fogem, então, por causa desses fatos. Outras pessoas evitam o livro de Apocalipse porque ele é alvo de muitas interpretações diferentes. E aí fica naquela de, se os estudiosos que abordam esse livro, na gramática, no estudo histórico, eles divergem, o que eu vou fazer ali? Quem que eu vou adotar, afinal de contas, para poder entender esse livro? Então as pessoas acham muito difícil e evitam ler esse livro e se aproximar dele. Outras pessoas evitam o livro de Apocalipse porque presumem que ele trata apenas de coisas futuras, então não são atuais e não são relevantes. Elas dizem respeito a coisas que vão acontecer mais perto da vida de Cristo, então por que eu vou gastar o meu tempo aqui, porque eu nem sei quando que ele vai voltar mesmo? Tá? Até tem umas coisas ali que parece que não são, a gente não viu o dragão ainda, então parece que não é para agora. Outras pessoas evitam o livro por causa de uma grande ênfase neste livro sobre perseguição. E aí causa desconforto. Por que você vai para um livro que fala sobre perseguição várias vezes? Por que você vai para um livro desse jeito? É meio pesado, ou muito pesado, e algumas pessoas acabam evitando. Mas, irmãos, nós temos boas e suficientes razões para nós nos aproximarmos desse livro, mesmo considerando alguns desses pontos que eu acabei de dizer aqui, que afastam algumas pessoas muitas vezes, e a gente tem que se aproximar desse livro com grande expectativa de nós aprendermos e ganharmos com ele. Muito, muito. Lamentavelmente, às vezes a gente esquece desse fato, que Deus intencionou esse livro para o nosso ganho. Veja só, o livro de Apocalipse, ele pode sim ter vários detalhes que você não consegue simplesmente definir. Realmente, são coisas difíceis, são coisas que nos escapam. Mas a mensagem central, ela é bem clara e ela é compreensível. Portanto, isso já deveria nos animar para nos aproximarmos desse livro. Nós ainda deveríamos nos aproximar desse livro porque ele nos permite enxergar o mundo a partir de uma perspectiva privilegiada. Afinal, várias vezes João é chamado ao céu para que ele tenha visões ali e escreva elas. Então, já aí você percebe que ele está escrevendo a partir de uma perspectiva privilegiada, uma perspectiva celestial. Não é uma coisa assim que você consegue encontrar com facilidade nos outros livros, pelo menos não na linguagem. É claro que a Bíblia inteira é uma perspectiva celestial, é uma perspectiva divina, mas existem coisas que podem nos escapar quando nós evitamos esse livro.
Então, tudo que ele diz ali, ele diz para oferecer para nós, a partir do entendimento que nós temos dele, uma clareza e uma abrangência. Imagina que você pudesse subir alto o suficiente para ver mais e melhor das coisas, o quadro completo, o limite das coisas, a extensão das coisas. Você pode ter essa perspectiva melhorada ou privilegiada. Aqui nós temos essa perspectiva. Existe outra razão para nós nos aproximarmos desse livro. Ele promete e cumpre, claro, bênção ou felicidade verdadeira aos seus leitores e praticantes. Como é que você não vai se aproximar de um livro que logo de cara ele diz bem-aventurado, abençoado, verdadeiramente feliz é você se olhar para esse livro, entendê-lo, praticá-lo? Isso deveria também ser razão suficiente para a gente querer se aproximar, se esforçar mais, talvez. Outra razão ainda, mais uma eu posso dar, é que Apocalipse nos ajuda a viver a vida cristã hoje de forma fiel a Jesus Cristo, enquanto nós aguardamos a sua segunda vinda. Então é fato que existem coisas que são futuras aqui nesse livro, mas hoje nós temos ganho vivendo de forma fiel a partir desse livro. Então, irmãos, ao contrário do que se possa supor, o livro de Apocalipse, ele não é um livro fechado ou secreto, ao qual somente algumas pessoas têm acesso. Uma elite intelectual ou alguém que fez curso de teologia, como se fosse o caso, para entender. Não. Deus não deu esse livro e disse, você vai ter que estudar de um jeito específico ou ser de uma classe específica para você entender, mas tá aí. Deus não faz assim. Cristo não faz assim. Então, sim, apesar da linguagem simbólica em sua maioria, Apocalipse é como uma linguagem que precisa ser decifrada. Você já ouviu falar de código Morse? O código Morse não é necessariamente escrevendo as palavras ou dando uma mensagem clara. Ela era uma linguagem codificada que precisava de uma pessoa que tinha o conhecimento do que significava aqueles símbolos, aqueles traços, aqueles pontos, para saber qual era a mensagem que estava sendo passada ali. Mas tem como saber, senão não faz sentido nenhum. Quando você vai para um mapa do tesouro, pense, até as crianças que estão desenhando, se forem desenhar, o mapa do tesouro é uma boa indicativa. O mapa do tesouro, ele não diz assim, o endereço e o local ou as coordenadas para você achar o tesouro. Senão você faz um bilhete desse tamanho e manda a coordenada para a pessoa. O que o mapa do tesouro tem, ele mostra algumas pegadas, mostra montanhas, mostra rios, caveiras, quando você quer mostrar um perigo. Então você tem que interpretar os símbolos para você chegar até o estágio final desejado, que é o tesouro. O livro de Apocalipse tem mais ou menos essa característica. Tem coisas ali que são simbólicas, mas não são insuperáveis no sentido de a gente não conseguir descobrir o que elas significam. E é claro que nós precisamos sempre respeitar o que elas significavam para os leitores originais. Que João não escreveu para nós primeiramente, escreveu para eles. A nós também foi garantido esse texto. Então, irmãos, nós daremos hoje início à nossa série de sermões no livro de Apocalipse. Esse livro que, sim, é fato, é difícil em muitos estágios, é alvo de grandes debates e discussões há muito tempo na história da igreja, bastante tempo. Inclusive, a gente vai para elas muitas vezes quando necessário para que nós nos nutramos e aprendamos ali de gente que às vezes mais sábia do que nós, às vezes gente que viu coisa que nós não vimos. Nós vamos para esses debates, vamos para essas discussões como parte do nosso estudo para tentar entender o livro de Apocalipse. Não tenha medo. Não ache que sabe. Nós vamos aprender juntos enquanto caminhamos aqui. Algumas pessoas já fizeram propostas de como que o livro deveria ser feito. O que acontece? É um livro difícil. Então algumas pessoas querem simplificar o modo. Se você fizer desse jeito, você não tem erro. Mas tem erro, às vezes tem erro. Se você seguir aquele caminho para interpretar o livro de Apocalipse, vai bater numa pedra, vai achar um obstáculo e vai travar. Se você pegar o outro, aí o outro vai oferecer, não, vai para cá. Aí você vai para lá também, vai chegar um momento em que você vai travar de novo. Não é simples. Algumas propostas já foram feitas. Você tem a proposta, por exemplo, chamada de preterista. Preterista vem do termo pretérito, ou seja, do passado. Essa proposta para a leitura do livro de Apocalipse, ela diz que o livro foi escrito apenas
para falar da queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, o que se tem ideia com essa mentalidade é que alguém escreveu antes da queda pode ter escrito antes da queda de Jerusalém, ou depois, um pouco depois da queda de Jerusalém, sobre a queda de Jerusalém. O que significa, irmãos, que esse livro estaria isolado lá atrás. Estaria falando apenas de que Jerusalém ia cair. Aí, João escreve 22 capítulos num livro para falar isso. Dessa maneira simbólica. Essa é uma proposta, mas é uma proposta que não satisfaz. Existem coisas ali que simplesmente não conseguem ser explicadas com base nesse tipo de abordagem. Existe uma outra abordagem, a abordagem que é o contrário da preterista, que é a futurista. Ela vai dizer assim: não, não, peraí, o livro não foi escrito para falar da queda de Jerusalém lá no ano 70. Ela foi escrita para falar de coisas futuras, de coisas que estão distantes no futuro. Talvez mais ainda do que para nós, que já estamos no futuro de João quando escreveu. Então, algumas pessoas tentam resolver os problemas dizendo, ponto, o livro de Apocalipse é para o futuro, então é isso. São coisas que vão acontecer. Mas é agora? Não, vai acontecer. E sempre fica jogando para depois. Existe uma terceira abordagem, que é a abordagem histórica. Algumas pessoas, elas entenderam que o livro de Apocalipse, ela na verdade é uma história predita. É uma predição daquilo que aconteceria na história da igreja, desde os dias de João até a vinda de Cristo. Então você vai pegar alguns escritos antigos, por exemplo, até na época da Reforma Protestante, em que eles estão analisando que algumas coisas que o livro que aconteceu ali estavam acontecendo nos dias deles. E eles interpretavam, então, colocando essas coisas, puxando elas do livro para a realidade deles e dizendo, tá vendo, é isso que está acontecendo agora. É uma abordagem mais histórica. Ela tem ali o princípio de falar da história da igreja. Mas existe uma quarta posição, que é a posição idealista. A posição idealista de leitura do livro de Apocalipse é uma posição que diz que você tem alguns princípios no livro que são aplicáveis a várias épocas da história, em vários lugares. E que seria, então, uma forma de nós vermos a maneira como Deus administra a história. E que pode ser aqui, pode ser lá, pode ser para frente ou pode ser mais para trás. Seria mais de oferecer princípios que podem ser usados em várias épocas. O problema é que todas essas visões, elas são limitadas. Elas não são inúteis, mas elas são limitadas. É por isso que a melhor forma de nós abordarmos esse livro e entendermos ele é usando um pouco de cada uma dessas coisas. Às vezes nós vamos precisar ser mais preterista. Nós vamos precisar falar, isso aqui já se cumpriu. Às vezes você vai ter que olhar e falar, isso aqui ainda vai se cumprir. Às vezes você vai olhar e falar, isso aqui se cumpriu lá atrás, se cumpriu depois e vai se cumprindo, que é uma abordagem mais idealista. Às vezes você vai dizer que isso corresponde à história da igreja, por exemplo. Mas nós não podemos dizer que uma delas sozinha dá conta do recado. Então é uma visão mais de conjunto. Você se beneficia dos pontos fortes de cada uma dessas posições para entender o livro. Às vezes uma vai ajudar mais do que a outra. E é assim que, inclusive, nós vamos usar alguns dos recursos para nós olharmos esse livro. Agora veja, o livro também é visto, isso é importante, irmãos, também, é visto como uma série de recapitulações da história. Eu gosto de pensar no livro de Apocalipse como um filme que está sendo gravado com várias câmeras em ângulos diferentes. O que nos mostra a mesma cena, mas de ângulos diferentes. Imagine que você fosse gravar um filme ou um videoclipe e você tivesse várias câmeras para gravar em pontos diferentes. Você, ao final, pode assistir o mesmo filme a partir de perspectivas diferentes, mas é a mesma cena. Por isso, nós podemos usar essa figura para entendermos o livro de Apocalipse, porque João conta a história aqui, depois ele reconta a mesma história com outras palavras, de repente ele está contando a mesma história com outras palavras. Um exemplo disso é que várias vezes no livro de Apocalipse o mundo acaba. Ué, se o mundo já acabou uma vez, como ele vai acabar de novo? E de novo? E de novo? Só pode ser que ele esteja contando essa história de perspectivas diferentes, com detalhes diferentes, com palavras diferentes e figuras diferentes para falar do mesmo evento. Então, isso precisa ficar claro para nós. Pode parecer até repetitivo em alguns aspectos,
Mas foi assim que o livro foi escrito. Deus estava repetindo, repetindo e repetindo através de João algumas coisas, por isso esse princípio da recapitulação. Então, é necessário nós notarmos que o livro de Apocalipse, como você já notou, ele tem várias, já deve ter notado, várias figuras, vários objetos, vários nomes, vários locais e personagens do Antigo Testamento. O livro é enriquecido de figuras, objetos, locais, nomes de gente do Antigo Testamento. O que nos faz ter uma base, um dicionário, por assim dizer, para nós analisarmos as figuras ali. Você vai para o Antigo Testamento e vê lá que tem arca, que você tem nomes específicos, como Moisés e Elias. Você tem uma série de coisas lá do Antigo Testamento que são trazidas aqui no livro de Apocalipse. Portanto, nós já temos aí um referencial, um lugar, uma fonte de onde tirar recursos para nós entendermos o livro. É importante destacar ainda o estilo desse livro. Ele é um livro diferente do que você vê, por exemplo, nas cartas, acho que não é um segredo para vocês. Um livro diferente do que você vê nas narrativas, nos salmos. Ele é totalmente diferente, ele é único do seu jeito na Bíblia. Mas, nos tempos que antecederam o nascimento de Jesus, especificamente, borbulhava muita literatura que era parecida com a linguagem e o jeito do livro de Apocalipse. É aí que se deu um termo chamado livro apocalíptico. Infelizmente, o nosso termo apocalíptico ele se tornou sinônimo de desastre, né? Quando você vê uma manchete, alguém fala, aqui está um cenário apocalíptico. Você está falando que está um desastre, está um caos. Mas não é. Originalmente não era esse o significado. Apocalíptico significava que era um livro que era cheio de figuras diferentes, personagens muito diferentes. Você tem, por exemplo, números, visões, símbolos, você tem anjos, demônios, cidades gloriosas, batalhas, julgamentos. Essas coisas compõem livros apocalípticos. E na Bíblia você só tem um livro apocalíptico totalmente apocalíptico, que é o livro de Apocalipse. Embora em alguns trechos de outros livros você tenha linguagem, algumas passagens dessa linguagem apocalíptica. Então, ao contrário do que se pode pensar, o livro de Apocalipse não foi escrito do jeito que ele foi escrito para esconder as coisas de você. Até porque, se você notar aí, a primeira palavra que aparece é revelação. A primeira palavra no texto grego e na nossa tradução. No texto grego, a palavra é apocalipsis, que dá origem ao nome do nosso livro, na língua portuguesa. Que na língua inglesa, por exemplo, o nome do livro não é Apocalipsis, é Revelation, de revelação. Eles mantêm o termo traduzido, nós mantemos o termo original. Essa é a diferença. Mas então, para que você veja que o próprio primeiro termo que nós temos aí já deixa claro que o livro não foi dado para esconder as coisas de nós, mas para mostrar a nós coisas que não estavam claras até então, até João escrever. Então, o Apocalipse nos mostra, irmãos, que existe uma realidade que não é clara, pelo menos aos nossos olhos, visivelmente assim, que está por detrás das coisas visíveis. Eu já dei uma aula de escola bíblica aqui com vocês e já falei sobre isso. O cristão coerente com a escritura, ele tem uma visão privilegiada, porque ele vê o invisível e o visível na mesma tela. Ele não faz uma quebra. Paulo, quando escrevia suas cartas, por exemplo, dizia: eu conjuro-vos diante de Deus. Mas você está diante de Deus? Você está aqui conosco? Aqui e diante de Deus. Que não tem essa quebra que a gente costuma fazer. Por alguma razão, por causa da nossa mentalidade atual, muito materialista, muito apegada às coisas sensíveis e visíveis, nós perdemos de vista aquilo que é invisível e que tem correlação com o visível. Agora, calma lá. Não é uma forma de nós olharmos as coisas e darmos atribuições e significados demoníacos ou angelicais para as coisas. Não, não é assim. Algumas pessoas exageram isso. Mas a Bíblia nunca escondeu de nós que o mundo invisível tem correlação com o visível. Talvez de uma maneira não tão clara para nós, mas o fato é que está lá e tem essa correlação.
E o livro de Apocalipse deixa claro isso. Só que ele descortina para você os bastidores. Enquanto você vai, por exemplo, numa peça de teatro e você vê o palco e não vê nada dos bastidores, aqui é o livro de Apocalipse mostrando os bastidores. Como é que a coisa funciona lá atrás para chegar no palco. O palco é parte, os bastidores também. Um é tanto quanto o outro. O livro de Apocalipse tem essa perspectiva para nós. João tem a possibilidade de não só ver, mas escrever coisas que nós não teríamos acesso caso Deus não descortinasse. Vem aqui, venha ver os bastidores da história. E você vê coisas grandiosas que têm tudo a ver com o que acontece na Terra. Não à toa você vê muitas vezes coisas que desencadeiam no céu, mas ocorrem na Terra. Por causa dessa relação direta, não tão clara para nós a olho nu, mas registrado na Escritura para nós, para que nós não tenhamos dúvida. Então, irmãos, Apocalipse, com todas as suas figuras, linguagens, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e também as epístolas, que nós já vimos elas também, ele mostra que o comportamento esperado desses crentes lá na Ásia Menor, no ano de 90 depois de Cristo, que é provavelmente a data da escrita desse livro, final ali do primeiro século, eles necessariamente precisavam ser fiéis diante do conflito com os padrões das sociedades idólatras daquela época. Que eles não estão vivendo num monastério, eles estão vivendo nas colônias, nas cidades romanas, em que você tinha, por exemplo, o imperador cobrando culto. E se não, você pode adorar quem você quiser, mas tem que me adorar também. Fala isso para um cristão do primeiro século, que diz, não, o único Senhor é Jesus Cristo. Então o problema deles, às vezes, não era assim, se é crente, pode ser, desde que você não deixe de adorar o Deus que eu quiser, ou me adorar, como era o caso do imperador, quando eu ordenar. Se não fizer, pode ir até a morte. Como é que você vive nesse caso? Essa era a ocasião desses nossos irmãos no passado. E o que Apocalipse vem fazer é ajudá-los a viver de modo fiel até a morte, se for o caso. É isso que nós vemos no livro de Apocalipse. Então, a mensagem central do livro de Apocalipse, guarde isso. A mensagem central do livro de Apocalipse é um chamado divino a que todos os crentes assumam a responsabilidade de serem testemunhas fiéis de Jesus diante de uma sociedade idólatra, como era o caso da Ásia Menor no ano 90, como é o nosso caso hoje. Então, aí existe uma correlação entre a vida deles lá e a nossa vida aqui, com graus acentuados de diferença, muitas vezes, de perseguições, mas também, muitas vezes, graus também que são diferenciados no nosso testemunho, que deixam a desejar, muitas vezes. O livro de Apocalipse cai como uma luva, então, para nós. É claro que cai. Então, se você esperava vir para a série de mensagens no livro de Apocalipse para ter uma agenda do fim do mundo, eu sinto lhe informar. Não dá. Não tem como. Não tem como. A menos que você force as coisas. Nós temos aí conflitos atuais que envolvem Israel, que são, assim, prato cheio para a gente tentar procurar coisas aqui. E em outros lugares também. É claro que essas coisas estão todas envolvidas, mas nós deveríamos ser mais cuidadosos em interpretar o que acontece à nossa volta e conectar, se for cabível, e muitas vezes é, com a Escritura e onde é que ela cabe. Porque às vezes algumas pessoas saem com mirabolâncias, com fantasias. E saem, gente. Eu comecei esse sermão dizendo que o livro de Apocalipse é o livro que mais sofre na Escritura. Você acha tudo o que você quiser para qualquer evento da sua vida ou da humanidade. É fácil. Então a gente precisa ir com cuidado. De todo modo, a gente tem esses 3 versículos, que são uma introdução mesmo, um ponto de partida para a nossa série, em que nós vemos, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 2, que a revelação ela foi dada para que houvesse testemunho. Por que Deus deu essa revelação, afinal? Para que houvesse testemunho. A finalidade é essa. A revelação, ou Apocalipse, se você quiser, é dado a João como um vislumbre celestial sobre o que Deus fez e faz através de Cristo
e para que João desse testemunho disso e escrevesse. Não estava levando ele lá para ele ver apenas, mas ele precisava dar testemunho disso. Esses 2 versículos, então, nos mostram, por exemplo, a origem, o assunto, a natureza e pelo menos um, dos propósitos do livro de Apocalipse. Primeiramente, no versículo 1, você vê aí, então, o termo revelação, sobre o qual eu já falei, que mostra o que é esse livro, ou Apocalipse. Ele é um livro de um tipo diferente, um livro apocalíptico. E esse termo, como já falei, significa revelação. Apocalipse significa revelação. Se você quisesse um outro jeito de traduzir, é tirar o véu, descobrir alguma coisa para tornar revelado aquilo que antes estava coberto. É isso que acontece aqui no livro de Apocalipse. As raízes desse versículo, elas se encontram lá em Daniel, livro de Daniel. O livro mais apocalíptico do Antigo Testamento, pelo menos na sua segunda parte. Mas o capítulo 2 de Daniel nos mostra o sonho que ele revela, que é o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua. Ontem nós estávamos brincando de gincana bíblica e algumas vezes, ou pelo menos uma vez eu me lembro, que as perguntas sobre a estátua aconteceram, surgiram ali na nossa gincana bíblica. Pois bem, Daniel, ele teve a incumbência da parte de Deus de revelar o sonho de Nabucodonosor. O sonho de Daniel envolvia aquela estátua que cada parte da estátua tinha materiais diferentes: ouro, prata, bronze e barro. E aí você via na revelação que Daniel fez o sonho que cada uma dessas partes correspondia a um império, a um governo. Um sucedia o outro, conforme um caía, outro se levantava. Aquele caía, outro se levantava. Até chegar o reino de Cristo. Então, João se apropria do termo que aparece lá, se você for para capítulo 2 de Daniel, está lá, Daniel dizendo, Deus revela mistérios, revelação. Mas mais do que isso, Daniel também mostrará no seu livro que algumas coisas aconteceriam em relação ao reino de Deus nos últimos dias. O que Daniel viu como futuro, João viu como presente. Então chegou a hora em que aquilo que Daniel estava falando lá atrás deveria se cumprir. E João escreve sobre isso, está se cumprindo. É por isso que ele se apropria, ele tem as raízes da... De novo, o Antigo Testamento alimenta o livro de Apocalipse. Então você precisa ir para lá, inclusive, para ver que aquilo que era os últimos dias, na verdade, João diz aí, em breve. É como se ele estivesse dizendo aquilo que antes estava longe, não tinha muito brevidade para acontecer, agora é em breve. Está chegando. E chegou. Curiosamente, então, nós vemos aí esse texto nos mostrando que as coisas que Daniel falava, sobre as quais ele falava, Daniel viu como, ou João viu como se cumprindo nos seus dias. Ainda no versículo 1, nós vemos o processo de comunicação do conteúdo de Apocalipse. Porque o texto diz ainda assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então você vê uma cadeia de informação. Aqui não é um telefone sem fio, mas é um telefone com fio. É um telefone que bem organizado, uma comunicação bem feita. Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, que leva o anjo, que leva João, que chega aos servos e chega a nós. Portanto, então isso já nos mostra que Deus não só provê, mas ele garante o processo de ponta a ponta, para que você e eu não tenhamos ruídos na comunicação, de tal maneira que alguma coisa fique confusa. O que ele escreveu daquele jeito mesmo. Não é o caso de que o anjo se atrapalhou e aí entregou daquele jeito, e João também se atrapalhou e entregou do seu jeito. Não é um telefone sem fio. É um negócio bem organizado. Mas todo o processo é um processo organizado e garantido por Deus. E isso, então, diz o texto aí, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, e é claro, através de Jesus Cristo. João, então, no versículo 2, dá testemunho do que viu e escreve a mensagem que se originou em Deus e chegou até ele de maneira pura, de maneira inalterada. O livro contém a revelação que o próprio Cristo deseja dar a você. Então não é para você evitar esse livro. Ele fez chegar até você.
Ao mesmo tempo, o próprio Cristo é o conteúdo dessa revelação. Você vai chegar, por exemplo, no capítulo 5, se Deus nos permitir, e você vê que João está chorando, porque ele não encontra alguém que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aquilo é uma expectativa frustrada até então. É uma expectativa que ainda não foi satisfeita, porque é necessário alguém abrir esse livro, mas tem que ser digno. Quem é? Até que ele é consolado dizendo que o cordeiro que foi morto é aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Cristo é, então, aquele que toma em suas mãos o plano da história humana, desde os seus dias. E tudo que ele faz, você verá, cada selo que ele desata, desencadeia alguma coisa. Acontece alguma coisa. Então, Cristo é aquele que é o papel, o personagem central nessa história. Tanto que se fala sobre ele, ou o que Deus faz através dele, tanto quanto ele aparece como o protagonista, ou ator principal nessa história. E por fim, no versículo 2, nós vemos o assunto do livro que se torna ainda mais claro. A palavra de Deus que revelou o que ele fez por meio de Jesus Cristo. Afinal, o versículo 2 diz, o qual, João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Quando João fala da expressão a palavra de Deus, ele quer dizer a palavra sobre Deus e que vem por ele. E quando ele fala do testemunho de Jesus, ele quer reforçar o que Deus já fez, o que Deus realizou e o que ainda realizará por meio de Jesus Cristo. Tudo isso ele deu testemunho, ou seja, escreveu o que viu. Então nós já notamos aí nesses dois versículos iniciais, irmãos, que João dá uma ênfase inicial à autoridade divina da mensagem, mas também dá ênfase à certeza dela, porque o versículo 1 diz que as coisas devem acontecer. Não é assim, Deus está revelando o que ele pretende fazer, vamos ver se vai dar certo. Não. Ele diz, essas coisas vão acontecer. O que está escrito aqui vai acontecer. Já pode estar acontecendo. É isso que nós veremos, inclusive, durante o livro. Então ele dá certeza tanto de quem mandou o recado e da certeza do recado que foi mandado. Além disso, nós vemos que Apocalipse ele enfatiza que, embora de forma simbólica ele seja escrito, ele é compreensível. Por quê? A primeira palavra que aparece é revelação. Está revelado aqui. A gente precisa entender esses sinais. Ele é destinado aos seus servos e não a alguém especial, a um grupo seleto de pessoas. Ainda nós vemos aí nesse primeiro trecho que as palavras que dizem as coisas que em breve devem acontecer, elas não estão preocupadas tanto com se ela vai se cumprir rapidamente, de hoje para amanhã, mas a certeza do cumprimento. É esse o objetivo. Essa expressão, as coisas que em breve devem acontecer, estão reforçando as que devem acontecer. O fato de ser uma certeza. Assim, desde os dias de João, irmãos, o tempo de espera acabou. Nós já vivemos os últimos dias desde os dias de João. É isso que ele está dizendo. Não é que é um negócio que a gente tem que esperar lá para o futuro. Não. Os últimos dias já, assim, faz pelo menos 2025 anos, se você quiser uma data talvez mais precisa. Agora, tem uma expressão aí que ajuda bastante a gente ver a ênfase do livro de Apocalipse. A expressão testemunho de Jesus Cristo. A ênfase do livro inteiro, irmãos, é testemunho. E a palavra testemunho vem de um termo grego que, se você for traduzir literalmente, é mártir. Mártir. Ou seja, alguém que testemunha de tal coisa, mesmo que seja até as últimas consequências. É dizer assim, eu morro por isso, de tão certo que isso é verdade. Eu morreria por isso. É um tipo de testemunho enfático, que custa a vida, se for o caso. E de fato o livro muitas vezes mostra esse tipo de custo. Como nós veremos então no livro, Jesus Cristo é a testemunha por excelência. No versículo 5 fica claro que Jesus se identifica como uma testemunha fiel. Então, se tem alguém que sabe o que é esse negócio de testemunhar até a morte, se alguém é Jesus. Ele está chamando os seus servos para isso. Assim, imitar a Cristo pode, talvez não seja o caso, mas pode incluir o martírio, a morte. E se for? É esse o questionamento, é esse o impacto do livro para os seus primeiros leitores, principalmente. O próprio Apocalipse é um testemunho destinado a fortalecer o testemunho dos seus leitores. É um testemunho para testemunho.
E no versículo 3 nós vemos que a revelação, o Apocalipse, foi dado para que resultasse em bênção. Não é para você fugir dele. Na verdade, se você fugir dele, você não pode esperar bênção. Porque quando você vai para o capítulo 22 do livro de Apocalipse, há maldição envolvida naqueles que não guardam este livro. Pra você guardar, você tem que ir para o livro. E ir para o livro, você tem que entender o livro. Para que você seja feliz e abençoado. Fugir dele não resolve. Na verdade, piora as coisas. Deus revelou o que se vê em Apocalipse para que os crentes fossem abençoados ao obedecerem o que ele revelou e também serem abençoados ao receberem uma visão privilegiada da história da salvação de Deus neste mundo. Irmãos, você está prestes a ver conosco aqui, você já deve ter lido o livro talvez, é que você tem uma oportunidade de rever, se for o caso, essa visão privilegiada que Deus nos dá da história da salvação e do que ele está fazendo até o final. Ele tem o final está fechado, entendeu? Não o final em aberto, mas você já consegue vislumbrar o caminho, o percurso do que Deus está fazendo há muito tempo. Assim, os escritos de João e Apocalipse servem para informar os cristãos sobre como Deus quer que nós vivamos à luz da história da salvação em Cristo. Aqui nós temos então um propósito do livro. Veja, Apocalipse então não foi destinado para você matar sua curiosidade. Mas eu queria saber quando que é a data de tal coisa. Eu queria saber o que são os 144 mil selados. Não tem? Não dá. Nem tem esse o propósito. Então, isso eu já estou dizendo para talvez frustrar uma expectativa sua, mas também para corrigir a expectativa. Venha para esse livro desejando a bênção que ele promove e garante a partir do entendimento que nós temos dele e a prática dele. É para bênção, não é para curiosidade. Você acha que Deus ia gastar tempo com suprindo as nossas curiosidades? Isso tem relevância para a nossa vida diante dele. Então nós notamos aqui, irmãos, que Deus espera que os cristãos guardem o que está escrito, a fim de que eles obtenham então proveito espiritual. O versículo 3 está dizendo isso. Afinal, certamente uma bem-aventurança deve encorajar as pessoas a lerem um livro. Se você lê esse livro aqui, você quer ser feliz? Toma esse livro. Aí você dá o livro de Apocalipse. Alguém pode se chocar, mas está escrito já no começo. O propósito é esse. É para nós. Certamente aqueles que ouvem isso e guardam essa palavra recebem a garantia e o cumprimento da bênção por guardar esse livro. E embora o livro fale muitas vezes de juízo, nós vamos ver, contra os impenitentes, que fique claro, aqueles que não se arrependem, não apenas fala de juízo, mas fala de bênção. Se você for ver o número de vezes em que acontece a palavra bem-aventurado no livro de Apocalipse, você tem 7. E 7 no livro de Apocalipse tem um significado muito pesado também, como nós veremos. Não só dizendo que são 7 vezes, mas a ocorrência ser 7 vezes. Portanto, afirmar ter sido beneficiado pela obra de Cristo lá no passado, na cruz, e na ressurreição e na ascensão, implica, irmãos, em um reconhecimento de nós submetermos a Cristo hoje e agora, atendendo ao que ele nos diz nessa palavra do livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, ele, embora muitas vezes seja negligenciado, ele ensina verdades profundas sobre a soberania de Deus, sobre a centralidade de Cristo, já comentei aqui, sobre o decreto divino para os últimos dias, nos quais nós já estamos vivendo há um bom tempo. Os livros também falam sobre a realidade do mundo espiritual e o impacto que isso tem sobre a nossa vida aqui. Fala sobre a guerra contra o mal. Fala do testemunho que você deve prestar, é para você mesmo. Aqui, agora, nos contextos que você tem, de maneira fiel. E fala da perseverança dos santos, palavra que é muito útil e doce para esse livro, a julgar pelos contextos que explora. Então, esse texto nos revela, o livro de Apocalipse nos revela que Deus reina soberano, Cristo é o Cordeiro vitorioso, nós somos o seu povo, nós temos a vitória garantida e certa para aqueles que perseveram em Cristo, o seguem em amor e obediência até o fim. Por isso nós concluímos aqui, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo é a revelação divina de tudo o que Deus já realizou e está realizando através de Jesus Cristo até a consumação dos séculos. Você tem uma boa faixa de tempo aqui sendo contemplada.
Essa revelação, longe de ser obscura, então, ela foi dada para ser compreendida, crida e obedecida. Cristo é tanto o conteúdo, como nós vimos, quanto o comunicador dessa mensagem. E João é chamado para dar fiel testemunho para você, porque você precisa disso. Você precisa entender isso aqui. O evangelho revelado no livro de Apocalipse, ele convoca, irmãos, todos nós a viverem como testemunhas fiéis em meio a um mundo idólatra, mesmo que haja perseguição até a morte. A bem-aventurança, então, a verdadeira felicidade prometida àqueles que leem, ouvem e guardam este livro, mostra que o evangelho não apenas informa, mas transforma. O Apocalipse não é para informar só você, mas transformar a sua conduta. Um chamado à fidelidade, à perseverança e à esperança na vitória final garantida por Cristo, o Cordeiro glorificado. E que Deus assim nos abençoe com esse livro e daqui para frente em todos os momentos também.